Olha só, gente. A gente entrou, tá certo, na igreja de Dominus Flevit, tá certo? O choro do Senhor. Nós estamos na entrada, a gente vai ainda pra lá, tá certo? Agora, aqui na entrada, quando eles fizeram as escavações arqueológicas, foi descoberto esse monte do que tá aqui atrás. O que é isso, Brasil? Umas caixinhas. De quê? Esses caixãozinhos. As caixinhas é boa. Brasil são tumbas, ok? E essas caixinhas são ossuários, tá certo? Então, que tem que haver uma coisa com a outra, não é? Esses ossuários, Jerusalém, ela era conhecida como a necrópole. O que é a necrópole? A cidade dos mortos, tá certo? Então, ao redor de Jerusalém na época romana, nós tínhamos mais ou menos 134 tumbas, ok? Ou seja, 134 locais de enterro. Por quê que tem que haver essa coisa toda? Por que que o cemitério é importante? Porque os judeus têm toda uma questão especial com o morto. O morto contamina, tá certo? Então ele é sempre enterrado aonde? Fora dos limites da cidade, tá certo? Aí você vai falar assim, mas esse cemitério tá dentro. Lógico, passaram-se 2000 anos, a cidade cresceu e englobou o cemitério. Porém, no passado, o cemitério estava fora, ok? Agora, o detalhe, o morto que contamina o judeu é o judeu mesmo. O tipo de morto não contamina. Ah, de outra. Muçulmano não. Tá certo, gente? O que contamina é o judeu, ok? Então, olha só. E contamina quem? Apenas os sacerdotes, não qualquer tipo de judeu. São apenas os sacerdotes que não podem tocar em morto, tá certo? Isso daí está lá no livro de Levítico. Se vocês pegarem o livro de Levítico, vocês vão ver tudo que contamina o judeu, tá certo? O que é proibido, mas não é apenas o morto. Por exemplo, outra coisa que contamina. Vocês têm que saber. Fala, Brasil. Mulher na menstruação, ok? Outra coisa que contamina. Carne de porco. Não, carne de porco é comer. De tocar. Animais imundos de tocar, tá certo? Depois do parto. A poluição noturna. Você sabe o que é isso, Brasil? Meninas, vocês a essa altura do campeonato vocês deviam saber, né? Tá certo? O que é a poluição noturna? É quando o homem ejacula sem querer. Ou quando existe o coito interrompido. É proibido pela Bíblia. Vocês se lembram disso? Sim. É proibido, tá certo? Não pode, porque é jogar a semente fora. Sim. Tá certo? Isso é proibido. Então isso poluía, isso contaminava, tá certo? Então, quando acontecia essa contaminação, o que a gente faz? Tinha que fazer oferta, a oferta de alguns animais. Uai, igual a Maria, quando ganhou o neném, Jesus teve que levar. Tem que fazer jejum. Não, Brasil, não. Vocês estão um pouquinho longe. ofertar alguns Brasil, animais. vocês estão longe do negócio. Olha só, quando acontecia esse tipo de contaminação, existiam contaminações e contaminações, ok? Não eram iguais. Diferentes níveis. Exatamente. Como as ofertas não são iguais. Sim. Tá certo? Existe a oferta pacífica pelo pecado que você planejou, aquele que você não planejou, aquele que é oculto, aquilo, tá certo? O que planejou é o pior de todos, né, gente? Porque aí, aí é cruel, né? Então, olha só, exatamente, mas em termos jurídicos também é premeditado, não é? Sem defesa da vítima, ih, o negócio vai complicando. Então, olha só, o que acontecia quando esses tipos de contaminação, que eram as mais graves, aconteciam? Mostra aqui. Leva o sacerdote, É o sacrifício. o animal. O que é isso, gente? Levanta a mão, por favor. Não, esse é o tempo, tá tendo uma... Brasil, É um sacrifício, o animal Brasil, em presta cima. atenção. Que minha linda, mas não é qualquer sacrifício. Pessoal, É o que um está de um- sendo de um- sacrificado é um aqui? touro. Não. Brasil, olha só. Isso daqui é a famosa novilha vermelha. Você tá na Bíblia. Brasil, tá na Bíblia. Ok? Então, olha só. Essa novilha vermelha, tá certo? Era a única que as suas cinzas podiam purificar dessas impurezas que eu falei para vocês.
E essas, não, as contaminações, não o pecado. A contaminação, pecado é outra história. Brasil, olha só. E essa vaca, chamada de vaca vermelha ou novilha vermelha, ela não existe mais. Não, touro, não. Não, é uma vaca. Mas Ok? é um sacrifício. De qualquer forma, é um sacrifício. Sim, minha querida, mas o que eu tô explicando pra você é que não pode ser qualquer sacrifício. E agora o que que acontece? Como essa vaca não existe mais, os judeus não têm como se purificar mais desse tipo de contaminação. Por isso que eles não podem chegar num cemitério onde tem morto. Porque ele não tem como se purificar. Então, segundo os judeus, gente, presta atenção no que eu estou falando. Segundo os judeus, uma das sinais da vinda do Messias é o ressurgimento da novilha vermelha. Ok? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver isso, que eles estão tentando ver se nasceu a novilha vermelha. Segundo a tradição judaica, existiu ao longo da história 70 novilhas. Porque essas vacas, elas eram queimadas, sacrificadas na festa de Sukkot, do tabernáculo, para o mundo inteiro. Eles faziam esse sacrifício, tá certo? Isso aqui deixou de existir. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês aqui? Porque era nesse local que nós estamos, é que era feita o sacrifício da vaca vermelha. Era em frente do templo. Aqui vocês estão vendo o templo, tá certo? Então, ela era queimada aqui. Agora, como era feito isso? A sua cinza era colocada na água. Lá na sua Bíblia, em Números, está escrito as águas purificadoras. E está lá o sacrifício da vaca vermelha. As suas cinzas eram colocadas em águas. Essa água era guardada e era colocado como? Depois era passado na pessoa que se contaminasse com ísopo. O ísopo é uma planta, né? Então ela era passada na pessoa. O ísopo também fala lá da crucificação de Jesus, não é? Então era passado e a pessoa era, então, purificada. Aí ela tinha que aguardar um tempo fora do arraial, depois de suas águas passarem, e ela ser purificada. Os judeus não têm mais isso hoje. Então, por exemplo, se o judeu se contaminar com o morto, ele não tem como limpar. Aí você vai dizer, mas o que tem que haver ele contaminar com o morto? Tem que haver que se ele é sacerdote, o que aconteceria com ele? Morri. Não. Ele não poderia mais ministrar, gente. Ele estava fora da ministração. Ele está contaminado. Por quê? A contaminação passava do sacerdote para o povo. Se o sacerdote está contaminado, o povo está contaminado. Então, na época do templo, isso não podia acontecer, tá certo? Então, portanto, os sacerdotes, que eram chamados os Cohen, ok? Os Coatitas, os Cohen, da família dos sacerdotes, eles tinham uma série de regras. Entre elas essa, a outra que eles tinham, eles não podiam casar com mulher viúva. Eles não podiam casar com mulher separada. Eles tinham era mais especial um negócio para eles. Então, todo cemitério judaico tem o chamado caminho do sacerdote. O que significa isso? É uma rampa ou uma tábua que tem para que ele não pisa no contato da terra. Exatamente. Tá certo? A propósito, quando nós estivermos descendo aqui, eu vou mostrar esse caminho para vocês. Aqui nesse cemitério tem um. Todo cemitério tem. Todo cemitério o quê? Judeu, gente. Ok? Aí você vai perguntar assim, mas se o judeu não vai ao cemitério, fazer o quê? Enterrar a mão de quem? Ele só enterra o judeu. Tá certo? Ele não pode enterrar uma pessoa que não seja judia. Tá certo? Então, ele não vai. Lógico que ele não vai. Ok? Porém, o morto que contamina... Tá? Porque tem os rabinos próprios para isso, mas não o sacerdote. Até hoje? Até hoje. Okay? O sacerdote que não pode. Os judeus têm, gente, rabinos para tudo. Tem rabino para fazer circuncisão, tem rabino para fazer bar mitzvah, tem rabino para casar e tem rabino para enterrar. Okay. Tá certo? Todo mundo tem a sua função no negócio. Tá certo? Então, cada um tem a sua função e eles fazem. Agora, o que é de família sacerdotal não toca em cemitério. Tá certo? Ele não pode fazer isso. Além de uma série de outras coisas. Gente, é só vocês lerem o livro de Levítico. Tá tudo lá. E tá eles certo? continuam com essa prática até hoje. Continua com essa prática até hoje. Tá certo? Embora não exista mais o templo. Sim. Tá certo? Porém, eles continuam. Por quê? Hoje em dia se perdeu, vamos dizer assim. Quem é o sumo sacerdote hoje? Quem é? Quem, gente, é o sumo sacerdote? Não tem. Pra nós, quem é? Jesus. Tá E certo? quem são sacerdotes? Nossa. Para nós, mas para eles não. Então, assim, o que acontece? Eles continuam tendo os sacerdotes, que eles já não sabem a família que vem, tá certo? Porque eles foram espalhados, mas existe. Então, como que nós sabemos que o judeu é sacerdotal? É só você ver. Como chama o fulano? Fulano chama Arão Cohen. Falou Cohen, é sacerdote.
tá certo? Cohen é sacerdote. Pronto. E, aliás, eles não podiam casar com quem não era da família sacerdotal, porque eles são uma linha, né? Tá certo, pessoal? Porque eles tinham que ministrar no templo. Essa é toda a questão. Então, por isso que eu parei aqui e por isso que eu tô mostrando pra vocês. Agora, Brasil, preste atenção. O Matheus falou que eu podia falar. Olha só. Exatamente. O pessoal vem pra cá, todo mundo vem pra cá, não é? Em busca da tumba de Jesus. Agora, veja só. Vocês foram no Santo Sepulcro e vocês vão no Jardim da Tumba, Matheus? Sim. Vocês vão no Jardim da Tumba. Vocês vão ver duas sepulturas. Cadê? Existem 134, Brasil. É mesmo? Tá? Então, assim, todas as sepulturas de Jesus, elas foram detectadas 300 anos depois da morte dele. Quem vive 300 anos pode dizer que foi aqui? Hã? Pode ir passando um pro outro. Então, isso é tradição. Então, é como Cada foi... um falou que era no lugar. Pronto. Então, aí você respondeu a pergunta de todo mundo. É tradição. Tradição. Então, se é tradição, eu não posso provar. Mas é o mistério da fé. Também. Então, aí é a minha pergunta. Não tem como provar cientificamente. Não existe prova científica do negócio. Tá certo? É a mesma coisa que você perguntar pra mim assim, Silvia, e como que é a morte? Eu não morri? Eu posso te falar em direção à Bíblia, o que a Bíblia fala do pós a morte. Aí eu creio ou não. Não é verdade? Exatamente as tumbas. Então, olha só. Isso aqui era um tipo de tumba da época de Jesus. Então, como é que acontecia? As pessoas eram colocadas na parede, tá certo? Ou na rocha, e depois que os seus ossos eram... que a sua carne se putrificava, os ossos eram retirados. Agora, gente, Jesus foi enterrado com os ricos. Só rico enterrava na pedra, porque você tinha que cavar. O pobre é enterrado onde? Na vala. Até hoje, onde que o pobre no Brasil é enterrado? O pobre tem mausoléu, jazigo? Não. Lógico que não. É cemitério público. Se a família se interessa depois de 3 anos, tira os ossos, não fica lá e acabou. É ou não é? Na época de Jesus, igual, porque isso custava dinheiro. A Bíblia fala que Jesus foi enterrado com os mortos, Salmo 69. E foi José de Arimateia, que deu um local que nunca ninguém tinha sido enterrado, tá certo? Agora, gente, o que fica de tudo isso? Tá? Ou pelo menos o que deveria ficar para nós cristãos de tudo isso. Você veio ver uma tumba, não importa essa, aquela outra, 134, não importa. Você foi lá em busca de um corpo morto ou você foi em busca de uma tumba vazia? Vazia. Porque a tumba vazia diz o quê? Ele está vivo, ele Então ressuscitou. pronto, gente. Ele não está aqui. Ok? A nossa fé não pode estar atrelada a uma tumba onde esteve o corpo de Jesus. A nossa fé está atrelada ao seu corpo ressurreto. Porque a palavra de Deus Glória a fala Deus. que se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a minha fé. Nós estamos aqui tudo brincando. Tá certo? Então, eu creio na ressurreição de Cristo. Porque a Bíblia fala assim que com ele dormimos, com ele ressuscitaremos. Ou seja, se ele morrer, ressuscitou, eu estou esperando a vida ressurreta. Pessoal, nós temos que passar porque está vindo outro guia. Pessoal, se vocês tiverem perguntas lá, eu respondo.